Nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante aqueles dias. Depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder, toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar aquele refrão que vocês cantaram do Evangelho? Sois bendito. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Vamos sentar, vamos meditar por um instante a palavra de Deus. Na primeira leitura, em Deuteronômio, Moisés fala ao povo que nós, assim como aquele povo, também estávamos perdidos, estávamos sem rumo, mas o Senhor dá uma grande esperança para aquele povo, uma terra onde corre leite e mel, a terra prometida. Eles estavam a caminho da terra prometida, onde Deus preparou um lugar para que eles pudessem viver livres da opressão do Egito, livres de serem escravos de Faraó. Mas para chegar lá, tiveram que percorrer um grande caminho. Pode pegar outro microfone? Esse está falhando? Isso. Um grande caminho para chegar na terra prometida. Nós também estamos a caminho para chegar ao reino de Deus. Nós também caminhamos para a terra prometida. Caminhamos para a glória celeste, lá onde emana leite e mel. Assim como o povo
que andou no deserto até chegar à terra prometida, nós também estamos vivendo. E no Evangelho, Jesus vai falar da paixão. Eu sempre digo, repito, nós vivemos a paixão que Jesus viveu também. Jesus agora caminha para Jerusalém, e lá ele vai ser crucificado, mas nesse caminho Jesus vai também ter muitas dificuldades. Nós também teremos, eu estou na igreja, agora eu participo, eu acredito que eu não vou ter tanta dificuldade, tanta provação, tanta doença. Seremos provados também. Não somos melhor do que ninguém. Seremos mais provados ainda. Por isso que o Evangelho vai falar da tentação hoje, Seremos tentados. E a tentação vai fazer-me santo, porque eu vou pedir a graça de Deus para suportar. O Salmo diz: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em minhas provações, Senhor, permanecei comigo. Na minha doença, na minha tristeza, permanecei comigo, Senhor. Porque se o Senhor permanecer comigo, eu vou vencer. Eu vou suportar e às vezes sorrir mesmo na tristeza, Louvar a Deus mesmo na dor, como Paulo e Silas lá no cárcere. A gente lembra aquela passagem lá, quando foram presos porque estavam falando de Jesus, prenderam os dois, jogaram, deram uma surra nos dois, depois que lanharam todas suas costas com chicote, ainda passaram o sal nas costas, da dor, ardia, e os dois lá debaixo daquele abismo, naquele poço, eles começaram a louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, porque hoje nós apanhamos em teu nome. E ali as cadeias se quebraram, abriu-se as portas, porque a glória de Deus se manifestou no louvor. O louvor a Deus, mesmo na dor, nos livra de muitos males. E a gente, qualquer coisinha, a gente já esbraveja, já reclama, a gente já, mas eu, Senhor, por que eu sou teu servo e estou sofrendo. Louve a Deus, faça essa experiência do louvor na provação e verás que a glória de Deus se manifesta sobre ti e sobre a tua casa. Então essa primeira leitura está nos ligando a isso, O povo que andava aquele caminho duro para chegar a Canaã, a terra prometida. Na segunda leitura, São Paulo está nos dizendo: a palavra de Deus está em tua boca, em teu coração. Pelo batismo nós somos chamados a sermos todo de Deus, não pela metade, não só um pouquinho, todo de Deus. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não foi isso que Jesus falou para Tomé? Tomé, toca nas minhas feridas, Tomé. Seja homens de fé e não incrédulo. Não foi? O que Tomé falou? Meu Senhor e meu Deus. Professar a nossa fé. Agora, esse tempo de quaresma, professar a nossa fé onde estivermos, Professar a fé com firmeza, com vida de oração, com busca de Deus, com propósito de vida. Eu posso me libertar de um vício que está me colocando, como diz São Paulo, um espinho na minha carne. Eu posso fazer esse propósito? Posso. E aí eu volto para o Salmo, Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Fortaleça-me para vencer o espinho da minha carne. Todo mundo tem. Quem que não tem algo para mudar na sua vida, Para santificar a sua vida? São Paulo está falando para nós: a palavra de Deus está em ti, em teu coração. Pelo batismo, tu és do Senhor. Tu és propriedade de Deus, não desse mundo. Nós somos concidadãos do céu. Estamos aqui de passagem. Que a minha passagem aqui seja a passagem para a glória de Deus, não para a profundeza do inferno. Porque o Evangelho, o inimigo se aproximou de Jesus. Quando é que ele se aproximou de Jesus?
Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. E ali Jesus orou e jejuou 40 dias. Vejam bem. Depois dos 40 dias é que o inimigo apareceu. Ele não apareceu na hora que Jesus estava orando. Ele não se manifestou na hora que Jesus estava no deserto ouvindo a palavra de Deus. Ele se apresentou no momento que Jesus terminou, né? Terminou o jejum dos 40 dias, o inimigo se aproximou. Assim também somos nós. Vamos sair da igreja, vamos comungar da palavra, vamos comungar da Eucaristia, vamos sair lá fora, o inimigo vai vir tentar. Mas não dá outra. E ele vai lá naquela ferida, né? Naquela que a gente mais tem problema. Vai chegar em casa, vai no trabalho, até na ida para lá, já vem a provação. O inimigo se aproxima. E se a gente não tiver forte, gente, na oração, se não tivermos jejuando, se não tivermos com o joelho dobrado, a gente vai cair na tentação. Qual a primeira tentação? Aqui são 3 tentações, né? O poder, o ter e o prazer. Qual delas é mais difícil? Todas as 3 são difíceis. E que nós somos chamados nesse tempo de Quaresma a estarmos preparados para que o nosso coração não se encha de si mesmo e não venha a perder a nossa alma por essas tentações, porque tentados nós seremos. Não podemos cair. E só não vamos cair se nós tivermos com o joelho dobrado, gente. Jesus passou 40 dias em oração. Depois que ele terminou, o inimigo se aproximou. É aquele que muitas vezes chega ao teu lado e vem já semeando discórdia, semeando tudo de mal. E se você não tiver com o coração em Deus, você vai cair nessa tentação. Portanto, meus irmãos, a primeira palavra que Jesus vai dizer para o inimigo é essa: não só de pão vive o homem. Tentar a Deus, querer mudar as coisas por nossas próprias condições, mudar as coisas porque eu acho que eu posso fazer tudo o que eu devo fazer, eu não devo nada a Deus, então vou transformar isso como eu quero. Não podemos tentar a Deus. Somente Deus é que pode dar a graça. Eu sou apenas um instrumento na sua mão. Transforme essas pedras em pães, né? Fazendo uma pergunta, uma afirmação de que Jesus podia fazê-lo, mas Jesus não caiu nessa tentação. Quantas vezes a gente quer fazer as coisas na igreja do nosso jeito, às vezes não se reúne, toma a frente? Não. Vamos trabalhar como igreja, como comunidade, para que juntos a gente caminhe, não caminhe sozinho. Por isso que muitas comunidades vivem dificuldade, porque não conseguem caminhar como igreja. Eu quero fazer, e eu resolvo, eu sou eu, e o outro não precisa de mim. Nunca digas que não vai precisar do outro. Dentro de Deus existe o eu, né? Então Jesus está falando aqui para nós não cairmos nessa tentação. A outra tentação que o inimigo vem falar para Jesus: outros deuses que se aproximam de nós, né? Quando mostra para Jesus todos os reinos do mundo, né? O poder de ter tudo aos nossos pés, poder da riqueza, poder que nos cega de olhar somente para nós e não olhar o irmão que padece ao lado, e a gente pode correr o risco da mesma visão que Jesus fala naquela parábola de Lázaro, que estava lá na eternidade, e o rico opulento lá no inferno. Esta tentação tem levado muitos para o abismo do pecado e perder a sua alma. Como é que Jesus vai dizer a ele:
vai responder a ele quando ele mostra todo o reino para Jesus: somente a Deus eu devo adorar. Deus está acima de todas as coisas. Ele em primeiro lugar. Depois dos meus bens, depois da minha família, depois do meu trabalho, Deus em primeiro lugar. E quantas vezes a gente coloca as nossas coisas, nosso dia a dia, na frente de Deus. Deus é o último que nós vamos agradecer. Quando não estamos já naquela hora antes de dormir, morto de cansado, começa a oração e começa a rezar, daqui a pouco dorme, como eu já dormi, né? Vou fazer a minha oração e teve um dia que eu cheguei em casa, agora eu vou agradecer a Deus, dobrei meu joelho e vou rezar. Eu acordei em madrugada, com a perna tudo morta, né? Tudo já sem circulação. Dormi ajoelhado, gente. Rezei coisa nenhuma. E aí, para acordar a perna, né? Eita, nós, né? E deixa por último. Devemos adorar a Deus em primeiro plano. Qual é a outra tentação? Quando a gente vai lá no alto e Jesus foi levado pelo inimigo e diz: te atira daqui, porque os anjos vão te guardar, vão te proteger. Aí tem uma história que eu sempre conto, às vezes, quando chega nessa parte, diz que um homem tinha muita fé em Deus, muita fé, e ele gostava muito de andar no cavalinho dele, correndo, pocotó. Um certo dia ele saiu, correndo com o cavalinho, pocotó. Lá na frente, ele distraído, o cavalo tropeçou, e ele caiu do cavalo, numa ribanceira, e ficou grudado num galho. Segurando no galho, olhou para baixo, aquela escuridão, um abismo. Disse: meu Deus, vem meu auxílio, porque esse galho vai arrancar e eu vou cair. Agora, Senhor, fala comigo, por favor, porque eu estou numa situação. Aí aquela voz veio, né? Você confia em mim verdadeiramente? Que estás aí no alto? Confio, Senhor, confio, mas por favor, me tire daqui. Então larga do galho. Será que ele largou do galho? Então muitas vezes nós estamos assim. Nós queremos se lançar em algo que não conhecemos. Se lançamos para o mundo, mas não se lançamos nas mãos de Deus. É Ele que cuida, é Ele que zela por nós, é Ele que tem cuidado de nós, que deu o seu Filho para morrer por nós na cruz. Como São José, encerro assim, São José que aceitou, né, esse desafio de ser pai adotivo de Jesus. Aceitou esse desafio. Segundo o que muitos dizem, estudiosos, que José tinha praticamente o dobro da idade de Nossa Senhora. Mas ele aceitou esse compromisso de conduzir Jesus, educá-lo na fé, para que ele pudesse ser o nosso Salvador. Ser obediente na missão que o Senhor nos der, por mais difícil que seja. Que Deus nos dê essa graça, a missão sua de pai, de mãe, você liderança, de você que está vindo às novenas, participando, contribuindo com a comunidade, com a igreja. Que o Senhor te dê essa graça de viver bem essa quaresma, de chegarmos lá do outro lado, aonde encontraremos a terra prometida, onde nós teremos a Canaã celeste, até o dia que o Senhor nos chamar, estivermos prontos para se apresentar a Ele. Vamos encerrar com aquela mesma música que cantamos no início, Jean, para encerrar assim, essa música que possa nos fazer lembrar do nosso compromisso, que Jesus é o Senhor e que Ele possa nos guardar e nos proteger, Jesus Cristo, seja bendito.